Antes de compartilhar as palavras de Deus, eu gostaria de ler um artigo de A Lição para Manter a Harmonia na Minha Família. Conflitos familiares são frequentemente causados por palavras não filtradas. Aquele que fala frequentemente pensa que aconselhar honestamente e corrigir ajudará a outra pessoa, mas aquele que ouve frequentemente se sente ferido ou estressado. Um ditado judeu diz: "Sem palavras duras de um estranho são suportáveis, mas a única palavra indelicada de seu amigo lhe magoa profundamente." Isso significa que o ferimento que recebemos de uma pessoa próxima dura mais. O conselho que ofende os sentimentos de outra pessoa não ajuda de nenhuma maneira. Ao invés disso, deixa apenas cicatrizes. Mas se vocês entendem e simpatizam, estando interessados no que a outra pessoa diz, muitas coisas mudarão naturalmente. Correção com um coração sincero é uma maneira de mostrar o amor pela nossa preciosa família. Mas amor maior é despertar o melhor deles ao esperar com entendimento e atenção. Por isso, nós devemos entender e cuidar ao invés de dar conselho e apontar as faltas. Existem 11 maneiras de praticar esse ensinamento. Primeiro, coloque-se no lugar da outra pessoa antes de dar um conselho. Segundo, examine se o conselho que você está prestes a dar vem do seu sincero amor por eles. Terceiro, não fale em um tom forte. Por exemplo, mude seu jeito. Quarto, não culpe ou critique a outra pessoa em público. Quinto, não dê conselho comparando alguém com outros. Sexto, não repita as mesmas palavras várias vezes. Sétimo, não dê conselho enquanto você está zangado. Oitavo, persuada indiretamente ao invés de dar conselho. Nono, fale considerando o tempo, o lugar e o humor da outra pessoa. Décimo, dê mais elogios do que conselhos. 11º, dê bons exemplos através de obras. Ou seja, chega-se à conclusão de que dar um bom exemplo para os outros é mais efetivo do que dar conselho. Por isso, nós, os membros de Sião, devemos falar graciosamente, utilizando-nos de belas palavras. Palavras que ajudam os outros, palavras que comovem o coração das pessoas, palavras de elogio, palavras de bênção, palavras de apreciação e palavras de esperança. Vamos falar tais palavras para as nossas famílias e sempre deem a elas energia positiva. O reino dos céus é um lugar brilhante e glorioso, não é? Eu espero que possamos guiar muitas pessoas a este lugar. Então, o que devemos fazer ao invés de dar conselho e apontar? Tenhamos mais entendimento e um coração atencioso. E falemos palavras calorosas, esperançosas e cheias de bênção e gratidão. Sendo assim, hoje, vamos estudar a palavra de Deus com o tema A Semente Contida nas Nossas Palavras. Havia um casal idoso caminhando em uma estrada rural. Como eles estavam caminhando por um longo tempo, eles ficaram muito cansados. Então a esposa perguntou persistentemente ao seu marido: "Querido, você pode me levar nas suas costas?" Então o marido levou sua esposa nas suas costas. Depois de um tempo, a esposa sentiu muito e perguntou: "Eu sou muito pesada, né?" Ele respondeu: "Sim, claro. Como pode você não ser pesada? Sua cabeça é como uma pedra, o rosto como uma placa de metal, e seu fígado é inchado. Como pode você não ser pesada?" Depois de um tempo, o marido a colocou no chão e continuou caminhando. Desta vez, as pernas do marido começaram a doer.
Então ele perguntou: querida, você pode me levar nas suas costas por pouco tempo? A esposa tinha força por carregar seus filhos no passado, então ela podia carregá-lo facilmente. Depois de um tempo, o marido estava prestes a perguntar se ele estava muito pesado, mas ele se lembrou do que disse a ela. Então ele perguntou: querida, eu sou leve, né? Sua esposa respondeu: é claro, você é leve. Seu cérebro é vazio e seu peito está cheio de ar. Como pode você não ser leve? Pessoal, essa é a natureza de nossas palavras. Se eles tivessem falado palavras positivas, eles teriam colhido frutos positivos. Mas eles falaram palavras negativas. Por isso, qual foi o fruto de suas palavras? Um resultado negativo retornou a eles mesmos. Se o casal compartilhasse boas palavras entre si, teria sido uma bela caminhada juntos. Mas como eles falaram palavras negativas, um resultado bom poderia ter voltado a eles? Eu imagino que a partir daquele dia, não importa o que o casal fazia, eles provavelmente se olhavam de forma negativa. Nós, certamente, não devemos ser como o casal idoso. Não importa o que os outros venham a dizer para nos incomodar ou ferir nossos sentimentos. Não balancemos, nem sejamos afetados por eles, como o povo de Sião. Quando palavras que ajudam os outros, palavras de ação de graças, palavras de fé, palavras de elogios, palavras de bênçãos e palavras de alegria são produzidas de nossa boca, as pessoas que nos veem se sentirão felizes e alegres porque uma aura positiva nos rodeia. Por outro lado, se alguém sempre murmura, se irrita e se chateia, fala muitas palavras negativas e nunca dá graças, não elogia ninguém, mesmo por um ano inteiro, então as pessoas não quererão ficar perto dele, porque as forças das trevas o rodeiam. Nós devemos falar graciosamente. Também, nós devemos semear boas sementes com nossas palavras. Quando sementes más são semeadas, somente ervas daninhas crescem ali. Não importa quão grossas cresçam as ervas daninhas. Ninguém quer essas ervas. Assim como Deus semeou as boas sementes no campo, vamos também usar o resto de nosso tempo para semear boas palavras. No filme Vivos, há uma cena em que 2 tipos de pessoas aparecem. O filme é baseado em uma história verídica sobre um time de rugby do Uruguai. Durante o voo sobre a Cordilheira dos Andes, o avião sofreu um acidente e eles foram resgatados cerca de 70 dias depois. O avião voava através do nevoeiro e caiu. Dezenas de pessoas sobreviveram à queda e os times de resgate buscaram ao redor da área por alguns dias. Eles não puderam encontrar mais nenhum sobrevivente e pararam as buscas. Eles pensaram que ninguém poderia sobreviver ao inverno de menos 40 graus Celsius. Então as equipes de resgate decidiram parar as buscas. Naquele momento, quase todos os sobreviventes disseram: "Oh, nós estamos mortos agora." Mas houve uma pessoa que disse: "Deus deu essa prova para que possamos superá-la." Graças a essa pessoa, todos eles puderam sobreviver e serem resgatados no final. Ele falou muitas palavras positivas para salvá-las. Quando todos reclamaram dizendo: "Deus se esqueceu de nós", houve um que permaneceu positivo. Deus nos deu a chance de decidir algo por nós mesmos. Nós não devemos apenas esperar que pessoas venham nos resgatar, mas devemos encontrar uma maneira de sobreviver. Desta maneira, elas mesmas encontraram uma maneira para sobreviver. Finalmente,
Elas puderam informar o governo que ainda estavam vivas, depois de cerca de 70 dias. No final, mesmo as pessoas que ficaram foram todas resgatadas. Nesta situação, as palavras desempenharam o papel mais importante. Não ocorreu o mesmo com Josué e Calebe, na Bíblia? Dentre os 12 espiões, 10 deles relataram: eles são como homens, e nós somos como gafanhotos. Se lutarmos com eles, nós nunca os derrotaremos. Nós todos morreremos no deserto. Não seria melhor armar as tendas e viver aqui no deserto, ao invés de ir para Jericó? Dessa forma, eles influenciaram os israelitas. Naquele momento, Josué e Calebe pensaram diferentemente. Deus prometeu nos dar a terra. Nosso Deus não é alguém que não pode manter sua própria promessa para seu povo. Eles são como pão. Por isso, não vamos nos preocupar, mas sim vamos tomar a cidade. Se formos, nós certamente seremos vitoriosos. Dessa forma, Josué e Calebe falaram as famosas palavras: eles são como pão. Como Deus se sentiu em relação às suas palavras? Deus ficou comovido pelo que eles disseram. Deus disse: ninguém entrará na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe. Não importa o que aconteça, eu me assegurarei de Josué e Calebe entrar na terra de Canaã. Pessoal, isso também foi porque eles semearam boas palavras. As palavras de Josué e Calebe e dos 10 espiões tinham diferentes tipos de sementes contidas nelas. Não foi apenas Josué e Calebe. Havia Noé e Abraão também. No livro do Gênesis, capítulo 22, quando Deus disse: sacrifica teu único filho no Monte Moriá, o que Abraão disse? Ele disse: ah, não, isso eu não posso fazer? Não, ele não falou. A respeito da palavra de Deus, Abraão sempre começava dizendo: sim, eu farei. Se ele tivesse conversado com Sara ou com outras pessoas, haveria muitos obstáculos impedindo Abraão de realizar a palavra de Deus. Mas quando Deus ordenou, ele pensou: é Deus quem dá e é Deus quem tira. Se o Senhor quer levá-lo, quem pode dizer não? Quando Abraão subiu ao Monte Moriá, com a determinação de obedecer sua palavra, Deus disse: agora eu confirmei a sinceridade da sua fé. E Deus concedeu a Abraão mais graça e bênção, não é? Lembrando como os antepassados da fé obedeceram a Deus e percorreram o caminho de bênçãos. Mesmo que uma pequena dor, ou sofrimento, ou uma situação que preocupa nosso coração caia diante de nós, vamos todos vencer e receber mais bênçãos através de palavras positivas. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O que foi dito sobre conversa torpe? De quem é o ensinamento de não deixar que nenhuma palavra torpe saia de nossa boca? Está escrito que não devemos semear sementes desta forma. Uma palavra é uma semente. Então a semente crescerá em algum ponto, em algum tempo e lugar. Se falarmos apenas palavras negativas, palavras sem graça, espalhando palavras sem fé, como as pessoas ao nosso redor se aproximarão de nós quando tal energia negativa nos rodeia? Elas não poderiam vir. Mesmo se tentarmos pregar, as pessoas dirão: há muita energia estranha e negativa ao redor daquela pessoa. Ela não deve ser uma boa pessoa. Então frutos graciosos não podem ser atraídos a nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, que tipo de palavra? A que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Quando um marido disse à sua esposa: já que sua cabeça é como uma pedra, ela é muito pesada, como poderia ser leve?
A esposa respondeu: já que sua cabeça é vazia, é tão leve, como poderia ser pesada? Nós podemos dizer que rumo tomará o seu relacionamento, mesmo sem ver. O relacionamento se despedaçará, não é? A Bíblia nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Se nós perseverarmos um pouco, podemos nos beneficiar e ajudar os outros, ao invés de dizer: já que você me machucou, eu darei o troco. Ainda que você tenha me ferido, não há mal dentro de mim. O que eu aprendi de Deus foi como semear somente boas palavras, que dão graça e edificam. Como eu posso dar a vocês sementes de espinhos? Depois do primeiro, segundo e terceiro tempo, aquele que fala palavras graciosas, que edificam os outros, vencerá. Se você quer sinceramente guiar seu amigo, parente, ou quem quer que seja à salvação, a primeira coisa que devemos fazer é falar boas palavras. Deus está nos dando esse ensinamento, não é? Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que nós devemos fazer? Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Não devemos levar essas coisas conosco. Nós devemos nos encher apenas com palavras gentis que ajudam, palavras graciosas, palavras de ações de graças, palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de satisfação, palavras de fé, palavras de elogio e palavras de bênçãos. E demos elas abundantemente para aqueles que estão em necessidade. Está escrito no versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Pessoal, se pudermos fazer isso, nós nunca estaremos sem fruto. A aura espiritual do amor de Deus, esperança, alegria e satisfação completamente nos rodearão. Neste lugar, muitas almas virão alegremente e se regozijarão. Pregar não tem a ver com a habilidade de encontrar alguns versículos na Bíblia. Mesmo com uma palavra de Deus, se a praticarmos e a realizarmos com um coração sincero, eu creio que a pessoa mais teimosa e de coração mais duro poderá retornar aos braços de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 26, o que nós devemos fazer com nossa língua? Nós devemos refrear a língua. Refrear a língua implica em tomarmos cuidado ao falar. Para vivermos uma vida divina, tudo tem que começar pela nossa palavra. No início, quando Deus criou os céus e a terra, as primeiras palavras de criação foram: haja luz. As palavras que Deus falou foram todas boas sementes. Deus fez tudo ser bom. Agora, nesta geração, por causa dos desejos e hábitos mundanos que adquirimos,
Enquanto vivemos neste mundo, há palavras que contêm más sementes, ao invés de boas sementes. É por isso que Deus nos desperta, que nós devemos poder falar palavras boas e gentis todo o tempo. Josué e Caleb foram abençoados por causa das palavras. Eles são como o pão e puderam entrar na terra de Canaã. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, algumas palavras que o ladrão do lado direito de Jesus disse realmente comoveram seu coração. Ele disse: "Lembra-te de mim quando for ao teu reino." No final, o ladrão do lado direito foi registrado na Bíblia como uma figura representativa que falou belas palavras que o guiaram à salvação. É o mesmo com a última obra do Evangelho que nós estamos realizando. Já que Deus nos deu uma promessa certeira, dizendo: tudo irá bem, nós devemos realizar essa obra com fé absoluta. Além disso, um ensinamento que a mãe sempre deu a seus filhos foi: faça e se tornará realidade. No exército, você pode facilmente encontrar o slogan: faça e se tornará realidade. Não importa o que seja, não foi cumprido porque vocês não fizeram. Deus já preparou para que tudo se cumpra, desde que vocês o realizem. Eu quero mudar meu caráter. Mas por que ele não muda? Se vocês agirem, mudará. Vocês já decidiram no seu coração não agirem a respeito. É por isso que não muda. Começando a partir deste momento, vamos agir a respeito. Então, dentre os ensinamentos que recebemos do pai e da mãe, o que é que dizemos primeiro quando oferecemos o culto? Deus te abençoe. Essas palavras contêm uma boa semente ou uma má semente. Os israelitas receberam lições e orientação de Deus por 40 anos. Mas houve alguns que entenderam corretamente e o seguiram, e outros que creram apenas com seus lábios e bocas, mas não os colocaram em prática. Nós também não devemos dizer: Deus te abençoe, habitualmente, mas com um coração sincero, esperando que Deus dê a eles abundantes bênçãos. Vamos semear boas sementes sempre que dissermos: Deus te abençoe. Mesmo dentre as pessoas do mundo, houve uma pessoa que falou bem. Ele foi o almirante Yi Sun-shin. O Japão invadiu a Coreia e começou a devastar toda a terra. Todos os navios do general Won-gyun foram completamente destruídos pelos japoneses e ele perdeu a batalha. Então, o rei e seus súditos realizaram uma reunião. Já que não temos outra solução, nosso destino foi determinado. Vamos nos livrar da marinha e transformá-la em um exército. Ouvindo isso, o almirante Yi Sun-shin chorou amargamente. O almirante Yi Sun-shin pensou que se eles abrissem a rota do mar, a capital seria capturada pelos inimigos. Então ele implorou ao rei: eu ainda tenho 12 navios de guerra. Enfrentar centenas de navios inimigos com apenas 12 navios de guerra é extremamente difícil. Contudo, ele disse: eu ainda tenho 12 navios de guerra. Por isso, não dissolva as forças navais. Desta forma, ele ganhou muitas batalhas. Ainda que seja uma pequena palavra, ela contém um grande poder. Quando a palavra "eles são como pão" foi falada, Jericó caiu como se fosse nada. Tal obra incrível ocorreu, não é? Ao invés de dizer: quando eu tentei pregar para essa pessoa, foi difícil pregar. É tão difícil. Vamos crer, se eu fizer um pouco mais de esforço, o fruto ficará maduro e no tempo de Deus será concedido a mim. E seguir em frente com o Evangelho, sem se cansar. Assim, hoje, o que eu queria compartilhar é que, como Noé, Abraão, apóstolo Paulo e Pedro, quando olhamos para a obra dos antepassados da fé, eles eram bons em falar as palavras de fé.
palavras positivas, palavras de louvor a Deus e palavras tocantes. Mesmo se começarmos hoje, não é tarde para nós. Pessoal, nós podemos fazer isso? Deste momento em diante, vamos semear apenas boas sementes a todas as pessoas do mundo. Faça isso e aquilo, e receba a salvação do nosso Deus. Faça isso e receba a remissão de pecados. Não seria melhor para a sua família receber bênçãos ao fazer isso? Quando encontrarmos nossos pais, parentes, amigos e quem quer que seja, vamos dizer: nós temos um futuro, mas há um futuro para aqueles que não creem em Deus? Por favor, compare seu futuro com o nosso. Nós somos felizes quando temos 60 anos de idade, e nos sentimos mais felizes quando alcançamos 70 anos, e ainda mais quando chegamos aos 80. O que vocês acham que é a razão? É assim, porque nós temos um lugar para ir, e Deus que fez uma aliança conosco está nos esperando. O céu é um lugar cheio de palavras de louvor, palavras de bênçãos, palavras de elogios, palavras de fé, palavras de alegria, palavras de esperança e palavras de gratidão. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. O apóstolo João viu uma revelação do reino dos céus. Eles usam palavras de reclamação e murmuração no céu? Há algum anjo que murmura? Não há anjo que murmura dizendo: Ah, eu não estou alegre. Eu tenho que falar palavras de alegria? Todos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Esse é o tipo de linguagem que eles falam no céu. Agora, o reino dos céus está se aproximando. Não vamos dizer: Deus se esqueceu de nós, nós estamos condenados. Ao invés disso, vamos dizer: Deus nos deu uma oportunidade de vencermos essas dificuldades. Vamos nos desafiar. O lugar onde tais pessoas habitam é cheio de vida, e vocês podem ver que há esperança e um futuro. Se não fosse por uma pessoa, não haveria nenhum sobrevivente, como mostrado no filme Vivos. Como alguém pode sobreviver na Cordilheira dos Andes, quando a temperatura noturna chega a menos 40 graus Celsius? Isso é biologicamente impossível. Mas o que era impossível se tornou possível. É o mesmo com nossa última missão do Evangelho. Vamos lembrar da palavra de Deus. Esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. A mãe sempre diz a nós: faça e se tornará realidade. Se fizermos, se cumprirá. Não temos com o que nos preocupar. Tudo o que precisamos fazer é apenas pregar. Logo Deus virá e guiará seus filhos a se tornarem o sacerdócio real. Assim, chegará um momento em que Deus nos dará a coroa, nos vestirá com as roupas celestes e nos concederá uma gloriosa posição, dizendo: toda obra deste mundo agora cessará. Por isso, venha e receba a eterna e esplêndida glória do céu. Neste momento, todos nós compreenderemos: eu tomei a decisão certa de vencer. Todos os momentos chatos e difíceis na Terra. Como mostrado no título do sermão, a semente contida nas nossas palavras, vamos continuar a semear apenas boas sementes. Enquanto trabalhamos uns com os outros, pode haver diferença de opiniões, mas não vamos falar palavras sem graça pela nossa boca. No momento, por favor,
controlem sua língua. Então, quando o momento chegar, vamos refrear nossa língua e continuar a espalhar palavras graciosas, palavras de gratidão, elogios, bênçãos, satisfação, alegria e esperança às pessoas ao nosso redor. Somente então, elas terão uma boa chance. Agora, na situação onde o idoso estava carregando sua esposa, quando ela pergunta, "Eu sou muito pesada, né?" Como ele deveria responder? "Desde que você se casou comigo, você sofreu por muito tempo, como a nora da mãe, do filho mais velho da família. Você está carregando todas as cargas do mundo. Considerando isso, você é muito leve." Se ele tivesse falado amorosamente, dessa maneira, como vocês acham que sua esposa se sentiria? Mais tarde, mesmo se o marido perguntasse a ela, "Querida, eu sou tão leve, né?" Ela responderia, "Até agora, quanto você se sacrificou para sustentar nossa família? Já que você compartilhou tudo conosco, você se tornou leve. Eu me sinto tão afortunada de ter casado com você." Ouvindo isso, como vocês acham que o marido se sentiria? Pessoal, através disso, vocês podem ver quão poderosa é uma palavra. Pode dar vida para alguém ou colocar alguém em morte. Pode guiar alguém ao céu ou levá-lo ao inferno. A partir de hoje, deste momento em diante, vamos seguir os ensinamentos de Deus, como filhos de Sião. Quando uma semente má está prestes a sair da nossa boca, seria bom selar nossa boca ao refrear nossa língua. Se fizermos como Deus disse, a glória do céu definitivamente será nossa. Nós daremos todos os frutos que desejávamos. Desta maneira, eu espero e peço que todos os familiares sejam salvos, como a família de Noé. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.